Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje dará continuidade ao estudo sobre as antigas civilizações. Tenho certeza que você já assistiu os vídeos que foram postados lá atrás sobre a civilização suméria, maia, egípcia, como esses povos se organizavam socialmente, administrativamente, como era dividido as tarefas. Tudo isso foi relatado nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá, vale a pena você conferir porque é importante para os nossos estudos e para a nossa atividade. Tenho certeza também que você já viu essa folhinha aqui, que já foi postada bem lá atrás, sobre essas primeiras civilizações, onde eu faço um resumo importantíssimo sobre os sumérios aqui e sobre os egípcios aqui. Como eles estão organizados, como que eles iniciaram a organização deles, que tipo de produtos eles cultivavam, como eles faziam negócio. Também coloquei aqui que os faraós eram os reis do Antigo Egito, eles tinham poder absoluto sobre tudo, a vida política, religiosa, econômica, militar. Abaixo deles tinha um sacerdote que era responsável por administrar as riquezas, religião e os templos, tá? Eles desenvolveram uma escrita chamada hieróglifo. Então eu trouxe um pouquinho desse conteúdo que a gente vai continuar vendo aí no livro. Também trouxe para vocês aí uma folhinha que fala sobre monarquia e república. Eu resumi de forma bem objetiva o que é uma monarquia e o que é uma república, colocando aqui as principais diferenças sobre elas, como por exemplo, que a monarquia o poder é passado de pai para filho, já na república o cidadão ele participa dessas decisões, lá no início ele participava, atualmente o povo escolhe os seus governantes através de voto. Então eu coloquei aqui essa diferença entre esses dois sistemas de governo, essas duas formas de governo aí, tá bem explicadinho. Eu espero que você esteja acompanhando todas as atividades, ok? Vamos agora no livro, da página 223 até 229, vamos continuar falando sobre um pouquinho dessa organização da sociedade aí egípcia. E aqui você vai fazer a leitura desse texto, relembrando aí e adquirindo um pouquinho mais de conhecimento sobre como estava organizada essa sociedade. Não farei leitura com vocês agora, porque depois eu farei a correção dessas atividades junto com vocês. Aqui traz para vocês, nesses textos, como essa sociedade era organizada, como que funcionava esse governo, de onde vinham os escravos, tudo isso está relatado aqui. A principal atividade deles, que era o comércio. Então, nós temos aqui um complemento, né, de tudo que a gente já estudou a respeito dessas civilizações. Aqui fala do desenvolvimento da escrita deles. Aqui nós temos aqui a escrita, por exemplo, quando eles desenhavam aqui uma planta, ela não representava apenas uma planta, ela poderia estar representando o período da colheita. Tá? Então, os egípcios eles utilizavam esse tipo de escrita aqui, ó, o hierógrafo, tá? Até falei meio embolado, né? Mas hierógrafo, tá aí valendo. Nós temos também aí o desenvolvimento da escrita grega. Eles fizeram aí a escrita na pedra, né? Aqui traz um pouquinho sobre essa informação, vocês também farão a leitura dessa atividade. E a importância da escrita, porque a escrita é uma ferramenta de registro e comunicação importantíssima, tanto no passado quanto hoje, porque ela guarda a história de um povo. Isso é muito importante, né? Como que um povo, como que você vai saber sobre a sua vida, sobre o seu passado, porque para a gente conhecer o nosso presente, a gente precisa estudar o nosso passado. Como que a gente vai ter acesso a essas informações se não houvesse aí esses relatos escritos? Então, isso é muito importante, tá? E nós também vamos falar sobre outras formas de governar, que é essa folhinha aqui que você vai estar recebendo ou já recebeu aí na sua plataforma. Dá uma verificadinha aí
e essa folhinha ela vai estar constando aí na plataforma. Então nós temos aí várias formas de governo. Começamos aí com a monarquia, que era um poder hereditário. Então eu vou abrir a folhinha aqui para a gente ver o resumão dessa atividade, tá? A monarquia, o poder passava nas mãos de uma única pessoa, que poderia ser um rei, uma rainha, um imperador, uma imperatriz, tá? A população não participava dessas decisões políticas, o poder era passado de pai para filho. Durante muitos séculos, a maior parte do governo era composta por monarquias. O Brasil foi governado por 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Atualmente existem monarcas, mas seus poderes não são como eram antigamente. Isso é importante a gente saber, tá bom? Então aqui eu estou resumindo essa parte aqui para vocês toda, mas vocês farão a leitura da atividade, farão a leitura do texto, porque depois eu vou pedir para marcar as partes mais importantes quando a gente for fazer a correção. Vai responder aqui as atividades, tá bom? E nós também veremos outras formas de governo. A gente teve aí a ditadura, onde é o governo de uma pessoa, está centrado todo o poder em uma única pessoa e ela é totalmente autoritária nas suas participações. Atualmente no mundo ainda existem países que têm governos ditatoriais, onde quem governa é um ditador, ou seja, tudo que ele manda o povo tem que fazer e tem que obedecer, é obrigado a obedecer. Então, por isso tá aqui, ó, exige obediência. Como que esse sistema aí funciona? A única lei que existe é a lei do ditador. Ele manda, o povo obedece. É a única forma que existe. Não existe outra forma. Mas atualmente no mundo existem aí outras formas de governo, tá? Vocês sabem também que o Brasil foi governado por um ditador. Nós tivemos ditaduras aqui no Brasil e que, graças a Deus, hoje nós temos a democracia. Vamos saber aí o que significa democracia, já que você já entendeu o que é o governo ditador. Na democracia, o sistema de governo é onde cada cidadão ele pode participar desse sistema. O sistema político é dedicado aos interesses do povo, então os políticos eles são eleitos para defender os interesses do povo. É uma forma de governo que tem o compromisso de promover a igualdade entre os cidadãos. É um governo que respeita a decisão da maioria da população, assim como a livre expressão da minoria. Claro que a gente sabe que não chegamos nessa perfeição de governo ainda, né? Embora o nosso sistema seja um sistema democrático, a gente precisa caminhar muito até a gente conseguir realmente atingir aí todos os objetivos de uma democracia. Então, vocês farão a leitura aqui dessas atividades, desse texto, sobre ditadura e democracia, responderão as atividades que estão aqui. Na correção, eu farei lá as sinalizações do que é mais importante. Aqui no finalzinho vem falando sobre o governo. Você também pode usar a folhinha que está disponível para você com essa diferença de governo. Eu só não coloquei a ditadura aqui, porque a ditadura é muito simples de entender. O ditador manda e o povo obedece, ponto. Não tem mais outra opção, tá bom? E aí você vai ler, responder aqui essas atividades, que até a página 237, aqui tem um pouquinho de cada um desses governos. Vocês responderão aí e na próxima aula eu farei a correção. Anotem as dúvidas de vocês quando vocês estiverem lendo e realizando essas atividades. Anotem as dúvidas de vocês e aproveite as nossas aulas online para sanar todas elas. Na correção a gente vai esmiuçar melhor um pouquinho mais cada uma dessas atividades que foram propostas no livro, ok? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.